Bom dia, senhores. Mais um Batalha no Século no ar para falar de fundamentos e análise técnica. Podem enviar perguntas, eu e Danilo Zanini tentaremos sanar todas as dúvidas aqui, pelo menos boa parte delas. Quando o horário, desculpa o horário aí que a gente está iniciando o programa, que a gente está conversando com o nosso economista, né, que fica baseado em Nova York, Daniel Cunha, muitos já o conhecem. E para tirar algumas dúvidas, ele acabou de chegar de Washington e a gente estava tirando algumas dúvidas. Certo, Danilo Zanini? Sim, senhor Celso Plácido. Muito bom dia a todos, pessoal. Bom dia a todos que acompanham a gente aqui no canal da Infomoney. Escrevam aí no nosso chat do lado direito as dúvidas que vocês querem que a gente olhe. E bom programa para todos nós. É isso aí. Vamos começar então. O que você está achando do Ibovespa? A gente estava até falando sobre isso. Ainda acho que pode ser para cima, né? O cenário ainda é um cenário positivo, esquece o fundamento, mas muito mais uma mudança de governo, uma entrada do Temer, o mercado gosta disso, a equipe econômica, o investidor estrangeiro ainda não entrou no país, né, isso a gente já tem visto até pelo fluxo, e que deve ajudar a puxar alguns ativos, né. Resultados, se for falar rapidamente, o Bradesco veio abaixo do esperado, Vale veio um bom resultado, principalmente por preço do minério. A grande discussão, apesar do volume sazonalmente ter apresentado uma queda no primeiro tri em relação ao quarto tri, mas a grande discussão é se é sustentável isso para o longo prazo, tá? Mas vamos lá, vamos falar de índice primeiro. O que você está vendo no índice? Ainda acho, como eu falei, ainda tem aí uma possibilidade de alta. Também concordo, para mim, graficamente falando, o índice futuro, o Ibovespa, perdão, tem espaço para buscar a região de 58 mil pontos. Mas vale levar em consideração que o cenário, depois da votação na Câmara dos Deputados para a continuidade do processo do impeachment, a Bolsa, de uma certa maneira, tem movimentos menores e a volatilidade diminuiu. Então a gente tem que se adaptar a esse novo movimento. Hoje a Bolsa sobe 0,5%. Vale levar em consideração que os últimos dois pregões a gente teve uma alta considerável. A gente tem aproximadamente 6% alta, considerando o pregão de hoje, nos últimos 3 pregões. Há a possibilidade de uma movimentação corretiva, visto que a gente teve movimentações de alta da Petro ontem de 6%, Petro acima de 10,30%, Vale abrindo com gap de 5% de alta. E hoje o mercado, depois de aberto, ele ficou um pouquinho neutro, flat. Então, o que seria natural que a gente comece a acompanhar? Hoje é quinta-feira, seria natural o Ibov se segurar no patamar atual, acima desses 54, é uma sinalização positiva. Vou colocar o gráfico aqui na tela rapidamente. A gente tem aqui o nível de resistência sendo testado, tá? A gente tem uma linha inversa, tá, de um canal, o mercado testando um patamar de resistência, o que seria natural para o índice Bovespa agora, o que a gente vê para amanhã, para uma sexta-feira, tá? O mercado consolidar, ficar totalmente neutro, aí sim ele ganharia forças para a partir da semana que vem voltar a trabalhar no campo positivo. Vale lembrar que a votação agora no Senado é no dia 6, então a gente tem uma semana ainda que o mercado pode ficar um pouco cauteloso aguardando a decisão do Senado para o afastamento da Dilma ou não. Mas o cenário é positivo, tem espaço para buscar os 58 mil pontos, porém, terceiro dia de alta consecutivo do Ibovespa pode vir aí uma correção, até mesmo uma movimentação lateral antes da retomada da pressão compradora. Boa. Quer falar de dólar? O dólar ainda acho que o dólar é para baixo, podendo atingir entre 3,30 e 3,40, até por fundamento, ainda não entrou o fluxo que eu falei de investidores estrangeiros. Isso poderia trazer sim um dólar mais para baixo. O dólar no curto prazo aqui, ele sai de uma região de consolidação, vou colocar o gráfico na tela para vocês. E tínhamos aqui um patamar de 3,530 que ele perdeu, hoje está trabalhando em queda de 1,17, é uma sinalização negativa, é espaço para continuar seu movimento de queda. O que eu vejo aqui, 3,472, a região de 3,47, tá? É um patamar importante de suporte que podemos ter bastante briga. Se eventualmente o dólar perder esse patamar, ele abre espaço para buscar os 3.400. Porém, para quem está fazendo trade, tá, pessoal, muito cuidado e muita atenção. Já temos alguns dias em que o Banco Central já não atua mais com swap, leilão de swap reverso. Então, a qualquer momento, esse é o preço que o Banco Central se posicionou muito em 3.480, 3.500, quando ele emitiu o comunicado que ia ter o leilão reverso do Banco Central, e não tem mais, tá? Já há alguns dias ele não está pronunciando sobre esse leilão. Se eventualmente o mercado começar a subir, a gente tem que começar a ficar de olho, que chegou novamente nos patamares em que o leilão, que o Banco Central atuou. Mas claramente, se perder os 3.400
3,70, o próximo ponto de parada que a gente vê do dólar, graficamente falando, aqui a região de 3,400, que nada mais é do que o 3,40, e posteriormente a gente teria um alvo lá na região de 3,30, 3,35 também, que nada mais é do que essa consolidação de preços que a gente teve aqui na região de maio até julho do ano passado, considerando aí o gráfico perpétuo do índice futuro, consolidando todos os vencimentos. Mas muito cuidado para quem está fazendo day trade, tá certo? É isso aí, Celso. Certo. Quais títulos adquirir com a decisão do Copom? A gente segue falando para ter pré-fixados, principalmente em juros. Dá para carregar também as NTNBs mais longas. O que a gente achou do balanço de Natura? Balanço complicado, balanço ruim. Será que vai fechar esse gap? Eu não sei qual é o gap. Agora você olha aí. Cadê essas coisas aí de análise técnica? Gap. Natura. Ah, na Natura. Natu 3. Resultado veio abaixo das expectativas. A empresa vem tentando realizar, né, mudanças na estrutura dela, lembrando que ela faz as vendas via consultoras e agora ela começou a abrir lojas para competir com Boticário. Mais investimentos, mais dinheiro. Em relação gráfica da Natura, coloca aqui por favor. Natura veio aqui, abriu em gap de baixa depois de divulgar o balanço, como o Celso acabou de mencionar, abaixo das expectativas. O papel chegou a cair nesse pregão aproximadamente 6%. No momento cai 4%. Porém, é um ativo para a gente poder ficar de olho para quem está de fora, para pensar em algum posicionamento contra o viés do movimento, que é de baixo. Tá? Região importante de suporte nesse patamar de R$26. Para quem tem um perfil mais arrojado, valeria a compra em Natura nesse patamar de preço. Poderia sim fechar o gap nessa região de R$26,80, poderia buscar o patamar de R$27,80 e posteriormente a região de R$30. Então assim, eu tomaria um pouco de cuidado com vendas no curtíssimo prazo. Da maneira que está estruturado, o viés é de indefinição e como estamos em cima de uma região de suporte, abre sim um espaço para um possível repique e trabalhar dentro dessa movimentação de consolidação. Boa. Já falei aqui, Coxinha, já te respondi. Nessa situação, o que vocês fariam? Qual atitude é mais vantajosa? Manter Itaúsa para ter direito à bonificação ou vender ativo e por um bom lucro? Sobre bonificação não muda nada, tá? A bonificação, as pessoas falam isso, só dividendos, eu vou ganhar, a ação vale R$10, aí é R$1 de bonificação, ela vai a 9. Você só ganhou aquilo se ela voltar para 10. Você não ganhou aquilo de graça, você dividiu o percentual, foi 10% de bonificação. Você tirou 10% do valor da empresa. Se ela voltar para R$10 a ação, você ganhou, senão você não ganhou nada. Eu manteria Itaúsa, mas muito mais olhando, mesmo com seu 7% de retorno, olhando a probabilidade não só de resultado melhor do que Bradesco que veio abaixo, como eu falei, mas sim num cenário, né, do Temer assumindo, equipe econômica boa, BC e tudo mais, bancos são dos maiores beneficiados, porque a curva de juros para frente cai, risco de inadimplência diminui, empresas começam a pagar, gira a roda. É um absurdo as pessoas pensarem que juros altos são positivos para os bancos. Não são positivos, porque o juros alto, ele corrói renda, inflação alta e a gente tem o efeito, né, para o banco que a margem financeira dele não sobe, aumenta o risco de inadimplência. O melhor são juros baixos que ele possa emprestar mais e aí sim ele ganhar com a margem financeira com risco de inadimplência baixo. Manteria Itaúsa. E graficamente também tem espaço para subir, tá? A gente gosta do papel, a gente tem um rompimento aqui de uma resistência em 8,75, a expectativa é que ela venha buscar o próximo nível de topos anteriores, tá? Nada mais é do que a máxima histórica do papel na casa de 9,35, seria o próximo patamar. Então atentos no curto prazo, há sim um espaço para desenvolver uma alta de mais 6%. Logicamente que o rompimento desse patamar de preço é um rompimento esticado, o que seria natural para Itaúsa fazer um pullback, tá? Cair até a região de 8,70 amanhã. Se eventualmente amanhã ele cair até a região de 8,70, poderíamos avaliar compras nesse pullback, esperando a retomada de uma pressão compradora. Aí sim, abriria espaço para buscar os patamares de 9,30, 9,40. Rompendo 9,30, 9,40, eu vejo o alvo do ativo lá na casa de 10,70, R$11. Boa! Vamos lá. O pessoal está falando aqui que um gerente de banco comprou 10 títulos de capitalização dele sem autorização. Não dá, né? As indicações. Por isso que nós somos uma plataforma aberta. Por isso que nós saímos de 19 bilhões de reais de custódia, 19 bilhões de custódia, para 34 bilhões de reais esse ano. A ideia é chegar a planejamento a 50 bilhões de custódia até final do ano. Com os comentários do FONC de ontem, é possível estimar quando ela vai reiniciar o aumento de juros nos Estados Unidos? Hoje a gente viu o PIB veio abaixo das expectativas, esperado era 0,7 no primeiro trimestre, quanto o anualizado,
e veio 0,5, talvez tarde demais. Mas essa é a nossa menor preocupação, nossa preocupação maior é com o mercado doméstico. Ambev, pode verificar, estou pensando em zerar minha posição e talvez colocar alguma coisa em Croton Estácio. Friaca chegou? Eu não colocaria nem Croton nem Estácio, eu iria de Ambev para Itaú, Itube ou Itaúsa. O que você me diz sobre Ambev? E aí a troca para Croton Estácio ou outro ativo? Concordo. Ambev, primeiramente, é um papel que tem movimentos menores, a volatilidade é menor, acompanhou pouco esse cenário político, as oscilações foram pequenas, tá? O que eu vejo aqui em Ambev? Há espaço para continuar seu movimento de alta? Há espaço. O mercado, então, ainda não rompeu a região de 19,55. Gosto do papel, tem espaço para andar. Eu não gosto dele para day trade, tá? Eu acho que o papel é muito travado. Romper nesses 19,55, o próximo ponto de teste ficaria aqui na região de 20,20, que é a máxima histórica do papel. Então tem espaço para andar, porém temos alguns obstáculos aqui nesses patamares de preço. Agora, trocar, se você já está com um bom retorno em Ambev, eu acho mais atrativo, como o Celso mencionou, em Itaúsa. Perceba que a força de Itaúsa ou Itube, tá? Eu gosto bastante de Itaúsa pelo valor nominal da ação. Então assim, para mim ela está rompendo aqui uma estrutura. Tem espaço para uma movimentação direcional, claro que seria uma correção, seria natural, para depois ele voltar a subir. Um outro papel que eu já colocaria no radar também, caso você tenha interesse de trocar, é BVMF, tá? Então Ambev é um papel atrativo e BVMF está renovando aqui um rompimento de uma região de resistência importante e abre sim espaço para uma movimentação positiva. Nessa superação desses R$17,20, o que eu vejo como alvo em BVMF, aproveitando aqui uma possível troca, tá? No curto prazo, BVMF lá na casa de R$19,80. Podendo estar falando R$2 de alta? Sim, R$2 de alta. Eu vejo que tem espaço para o ativo buscar, visto que ele passou por um período bem consolidado. Tá certo? Se está vendo então lucro pro seu capital com Ambev, troca, vai para Itaúsa ou BVMF, que pelo menos são os dois papéis que eu particularmente gosto. Tem alguma opinião fundamentalista depois dessa BVMF fusão com a CETIP? Eu gosto, é um ativo que ainda negocia múltiplos atrativos. E com o fluxo vindo para o Brasil, todo mundo projetava fluxo de 4, 5 bi. Agora o fluxo da bolsa vai ser maior. Então acho que também para comprar BVMF você captura também um call político. Celso, aumentou muito a correlação do Ibovespa com o preço do petróleo nos últimos meses. É possível estimar até onde vai essa pernada? Não acho que foi isso que fez a nossa bolsa andar, não foi o petróleo, e sim muito mais o doméstico. Acho que o petróleo fica entre 30 e 50 dólares, tá? Brasil Foods, perguntaram para o Danilo. Eu já vou dizer a opinião para fundamentos. É short, 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 short. Estamos short há bastante tempo, R$70. Seguimos short num ativo que não tem por que subir olhando o fundamento. O mercado doméstico representa 50% das suas receitas, apresenta queda na margem EBIT, na margem operacional, absurdamente, por conta da troca da população por produtos, né, que eram de maior valor agregado, agora por produtos de menor valor agregado. Celso, o que é isso? Exemplifique. Sim, a pizza, a lasanha que comprava diretamente da Sadia, um frango recheado, agora o cara compra o frango em casa, compra a massa para fazer a lasanha, ele não compra mais aquele produto de maior valor agregado. Ou seja, a empresa volta a ser uma commodity, né? Uma empresa de commodity, senão, como ela falava, Ambev de asas, né? Ambev dos frangos, não vai virar nunca, provavelmente. Diga lá, doutor. No médio prazo, graficamente falando, a gente tem uma tendência de baixa, tá? Não tem um cenário claro de reversão do movimento e a gente percebe que no curto prazo o ativo até tentou ter uma sinalização positiva, a gente até conseguiu pegar uma compra nesse movimento aqui, ó, quando ele fez esse fundo, conseguimos surfar esse pequeno movimento, mas perceba que ele volta e perde o fundo. Então assim, quando nós temos uma sequência de zigue-zagues não claros, ou melhor, indefinidos, a gente tem uma tendência lateral. Tá? No curto prazo. Então o que a gente tem? Um viés de baixa, o mercado cai, não tem forças para poder subir e eu ficaria aqui de olho onde? No primeiro nível de suporte. Nível esse de suporte aqui na casa de R$47. Perdendo R$47 é um papel para a gente shortear também via gráfico, abrindo espaço para buscar o primeiro nível de suporte aqui nos patamares de R$45. Perdendo R$45, tem espaço para cair? Tem. Qual que vai ser o fundo mais importante que a gente vai ter? O fundo de fevereiro de 2015, que está localizado aqui nos patamares de R$38. Tem espaço para buscar? Tem espaço para buscar.
Perceba que toda vez que ele mostrou uma reação positiva, ele não teve força para sustentar esse movimento de alta e ele vem desenvolvendo uma queda um pouco mais direcional. Então, perdendo R$ 47,00, R$ 47,20, shorteia, alvo em 45,30, perdendo 45, alvo só lá na casa de 37. Esse daí que é a nossa 38, perdão, que é a nossa visualização gráfica. Danilo, e se eventualmente o papel tentar reverter sua tendência? Somente se ela voltar a trabalhar acima dos R$ 56,00, eu começaria a ficar de olho para ver se ela vai ter força para se sustentar e a reversão da tendência para um movimento positivo ficaria somente no patamar superando os R$ 60,00. Então, acima dos R$ 60,00 eu ficaria mais cético agora com as quedas. Claro, a gente está falando de R$10 para cima o preço de uma ação. Então, tem muita coisa ainda para poder acontecer, mas no curto prazo é short. Vamos lá, Light para compra. Não recomendo ativo para compra. No setor elétrico só recomendo ativo Equatorial ou Transmissão Paulista. Não recomendo ativos principalmente desses com problemas sérios de governança e tudo mais. Bom dia, Luquinha, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ele tá arrebentado. Luquinha prejudicou o nosso amigo aqui, Zidanilo Zanini. Complicou. Tá prejudicado. Mas vamos lá. O que você acha de Light? O viés de tendência clara, longa de queda. Tá? No curto prazo passa por um período de indefinição. Para uma compra, eu começaria a chamar minha atenção em Light na superação desses 10,85, 10,80. Se ele romper, eu poderia considerar um cenário um pouquinho mais longo, que seria um pivô de alta, tá? Um pivô de alta dessa magnitude aqui. E aí sim eu poderia começar a avaliar uma reversão de viés do médio prazo para alta. Aí a superação desses 10,80 caberia aí uma alta até a região de 13,50. Então teríamos esse espaço para poder movimentar. Quem pegou no curto prazo esse movimento aqui foi uma movimentação interessante que conseguiu surfar esse pequeno viés de alta do curtíssimo prazo, intraday, tá? Não vejo pontos para entrar, somente a superação de 10,80 chamaria minha atenção para possivelmente montar uma posição nesse papel. Claramente, se ele voltar aqui a trabalhar abaixo desse fundo prévio anterior, em 8,75 é queda e o próximo ponto de parada do ativo ficaria aqui na casa de R$ 7,00. Vocês acham que Mills ainda tem algum risco em relação à Lava Jato? Eu não respondo aqui, Mills. Tá. Candiru. Liquidez é baixa. Liquidez é muito baixa. É um ativo barato, mas é óbvio que ainda tem um risco, mas acho que ainda é baixo. Vale a pena ficar short em Vale? CMP Vale sobe 40% aí no mês, muito por conta de uma melhora estima de números, mas a gente acha que essa melhora e preços de minério não são sustentáveis. A gente acha que isso tende a voltar sim e prejudicar. Vale ressaltar, que eu já falei no início, o resultado veio acima das expectativas, com o preço do minério melhor e principalmente volume do minério e corte de custos. Diga lá, Danilo. Tem que ter um pouco de atenção quando o Celson fala em relação ao fundamento e ao minério, para quem está fazendo trade, tá? Por quê? Apesar do viés do minério e não ter uma sustentação essa alta da Vale, intraday não, no curto prazo, gráficos diário, até mesmo semana, a oscilação está sendo muito forte, muito alta. Então a gente pode ter semanas a Vale subindo 30%, 40% e na outra semana entregando 20%, 30%. Então muito cuidado para quem está operando. Então graficamente falando, Vale ter um viés positivo, ter uma tendência de alta, tá, no curto prazo. Nesse ponto aqui a gente conseguiu pegar uma opção na compra, quando ela tocou na média de 21 e fez esse martelo, a Vale E64. Hoje finalizamos a 120% em 2 dias, compramos a 31 e fechamos ela a 70 centavos. O que acontece? Cuidado para quem está comprado em Vale agora no curto prazo. Vale sobe, gapzinho de alta, porém já me faz um candle de indefinição. A gente começa a ficar de olho nessa região de 16,50, 16,60, que nós queremos o quê? Nós queremos pegar uma compra de uma opção de venda nesses patamares. Então nós da Arena do Investidor já estamos procurando, tá? Já estamos com algumas puts aqui esperando um próximo recuo, porque é alta. Se a gente for levar em consideração os últimos 3 pregões, considerando o pregão de hoje, entre mínima e máxima, a gente está falando de uma valorização de 19%, arredondando, 20%. É uma alta expressiva em 3 pregões. Então, assim, muito cuidado. Apesar dele poder cair ou subir, o minério contribuiu para a alta também. Então, se eventualmente acontecer alguma notícia ou o minério venha desenvolver uma queda nessa próxima noite, a Vale pode muito bem cair 9%, 10% também em um único ou 2 pregões. Então, muito cuidado, que a volatilidade desse papel é muito alta. Teve semana que a Vale fechou com 50% de alta quando a gente teve o rally aí do impeachment da presidente Dilma. Semig, a gente segue não recomendando ativo, ainda tem problemas ali, tem que pagar uma dívida junto à Light, tem que pagar
uma put em relação às ações, a gente prefere ficar de fora do ativo, fora interferência governamental, estatal. Não recomendamos CEMIG. O que você me diz? Não tem, a gente tem aqui CEMIG, ela tentou ter uma movimentação de janeiro para cá no campo positivo, porém essa alta aqui de janeiro para cá não tem muita força, tá? E no curto prazo, o que o papel me faz? Ele faz um processo de queda, ele configura aqui em cima um topo abaixo do topo anterior, e o que eu vou ter aqui? Um possível pivô de baixa. Então, alguns pontos em que eu devo ficar de olho. A gente até monitorou para tentar pegar uma comprinha aqui contra o viés, porém não acionou. E atentos, se CEMIG começar a trabalhar abaixo dessa consolidação de R$ 7,00, é uma sinalização de queda, tem espaço para uma queda um pouco mais direcional até o patamar de 6,50 e perdeu 6,50, a CEMIG vai sim desenvolver uma queda. Eu vou lá em 7,50, depois um alvo mais longo ficaria aqui embaixo na casa de 4,30. Então cuidado, eu não vejo compras agora, a não ser que você tente pegar um movimento bem curto nessa superação dos patamares de 7,42 para tentar buscar a região de 8,15, tá? Mas atentos, o ideal é se perder R$ 7,00 é short no papel. E percebam que a bolsa subiu bem nos últimos 2 pregões, bancos, mineradoras, a gente tem aí o setor de siderurgia subindo bem, e olha o que a CEMIG fez. Até alguns papéis ligados à energia subiram e ela não. Então perceba que ela está sem força. Se o mercado realizar, ela tem espaço para ter uma movimentação de queda um pouco mais intensa. Então atentos, perder R$ 7,00 é short. Beleza. Acabei de bloquear alguém aqui. Hoje não tinha bloqueado ninguém. Bloqueou? Ok. Vamos continuar. GGBR igual, a gente segue não recomendando o setor siderúrgico, que é óbvio, CSN subiu 200%, os Minas também subiu. Isso vocês têm que pegar na Arena do Investidor, com o Danilo, com o Alisson, com o Kleber e com o Aliakin. Não é por fundamentos. Por fundamentos, a gente até fala isso, né? Os gestores, eu estive com gestores no Rio, dia 13 de abril, daqui a 2 semanas estarei com gestores aqui em São Paulo. Ninguém tem Vale, ninguém tem Petro, ninguém tem setor siderúrgico, porque o fundamento não corrobora isso. Os Minas estão em situação extremamente, está quebrada, precisa de aumento de capital. CSN postergou seus endividamentos, jogou para frente. Gerdau ainda passando por um processo também problemático, extremamente complicado. A gente não recomenda por fundamentos. Agora eu jogo para o técnico para falar o que ele acha de GGBR e Goal. GGBR, a gente tem comentado aí nos últimos fechamentos do mercado, uma possibilidade de compra, tá? Então a gente viu esse movimento. Tá? A tendência do curto prazo desse ano é de alta, tem espaço para continuar subindo? Tem, mas é um cenário parecido com o Vale, a volatilidade desses papéis é muito alta, essa volatilidade. Curto prazo, GGBR, alvo lá em 8,60, rompendo esse 8,60, a gente pode procurar um próximo nível de resistência. Qual seria esse nível de resistência? Lá em cima, na casa de R$10. Claro que se o ativo não tiver forças para sustentar esse movimento de alta e trabalhar abaixo dessa mínima estabelecida aqui em R$7, ele pode me configurar um pivô, e a alta que iniciamos nesse ano pode ser prejudicada e o ativo ter uma queda um pouco mais intensa. Falando em Uzi Minas, Uzi Minas é um outro ativo que reverteu a sua tendência, uma movimentação de alta bem intensa nesse ano. Eu ficaria de olho no curto prazo, nesse rompimento do curto prazo de 2,70, 2,72, abrindo espaço para buscar o primeiro nível de resistência em 2,92 e posteriormente ele teria alvo lá na casa de 3,60. Então assim, o setor de siderurgia tem espaço para altas? Graficamente sim, há espaço para altas. Eu ficaria de olho em Uzi Minas se começasse a trabalhar abaixo de 2,20. Se perder esses 2,20, a sinalização é de queda e abre espaço para voltar para a região de 1,30, 1,35 no curtíssimo prazo. Então assim, muito cuidado para quem está trabalhando em cima de setor de siderurgia. A gente tinha papéis cotados a centavos, já foi a real, enfim, está muito volátil e muita atenção. O ideal é o gerenciamento de capital nesses trades. Isso aí, vamos rapidinho, porque a gente já estourou o tema, a gente vai até meio-dia 20. O que vocês acham de Banco do Brasil? Vai ajustar a última precificação? Né? Banco do Brasil sobe muito mais num call político, né? Um retorno do banco, ele vem muito mais da Cielo, que ela tem 28,65%, e da BB Seguridade, onde ela tem 66,75% do que o retorno do próprio core business dela, do próprio banco. Né? Por isso a gente prefere ainda Itaú. Mas com call político, acho que continua subindo. Mas como eu falei, ainda prefiro Itaú do que nesse cenário de Banco do Brasil. Banco do Brasil tem subido pouco, rapidamente aqui no gráfico também. Se a gente olhar, como a gente olhou Itaúsa, percebam que, antes de falar de Banco do Brasil, tá? Petrobras, rapidinho. Isso. Rapidinho, só Petro.
Petrobras, olha como ela está subindo bem e desvencilhando de uma região de consolidação. Como é call político, perceba que o Banco do Brasil está mais fraco, tanto em comparação à Petro e em comparação aos outros bancos, tá? A gente tem vários obstáculos em Petro, a gente só vê um cenário positivo, ou melhor, menos negativo para Banco do Brasil e abriria espaço para altas se superasse a região de R$23. Perceba que o movimento está bem curto de Banco do Brasil, não está andando muito bem, tá? Então eu ficaria de olho mais em Itaú e Ibovespa juntamente com Petrobras para uma movimentação um pouco mais direcional. Se Banco do Brasil no curto prazo perder esse fundo prévio aqui na casa de 25,53, shorteia o papel, abre espaço para buscar a casa de R$18. Boa. Celso, a bolsa está realmente cara no nível atuais? Sim, por fundamento, sim. Vocês acham que os lucros que estão vindo por aí justificam esses preços altos praticados atualmente? Não. O ponto é, o mercado não está olhando isso. O mercado está olhando daqui a 2 anos que os lucros serão melhores. Hoje, é por isso que eu falo de BVMF. O que acontece? O mercado projetava 4, 5 bi de volume de bolsa. Com o fluxo que está vindo dos estrangeiros, principalmente, aumentando esse fluxo, você faz com que o lucro suba. O lucro sobe, o price earnings, o múltiplo, preço sobre lucro, cai. Isso faz com que fique atrativo, tá bom? E perguntaram de múltiplos, chega ao pico histórico nessa pernada de alta, M+3, a empresa apresentando resultados surpreendentemente bons. MPLU. A gente comentou aí uma... Hoje não. Não, no fechamento do mercado. A gente comentou uma compra nesses patamares de preço, numa linha de tendência de alta sendo testada, a expectativa de continuidade do seu movimento. A primeira barreira do papel ficaria ali na casa de R$39, que nada mais é do que a proximidade do topo histórico. Tá? R$39/R$40 seria o primeiro alvo. Logicamente que se rompendo o patamar de R$40, a sinalização é positiva e abre espaço para uma movimentação direcional de alta e iniciar uma tendência de alta um pouco mais clara. É isso aí, senhores. A gente vai encerrando por aqui. A gente já falou sobre Itaú, já falamos sobre diversos outros ativos. A gente vai encerrando por aqui. O tempo mais do que estourou. A gente entrou atrasado, passou 5 minutos. Lembre-se de perguntar tudo isso, questionamentos, Arena do Investidor, Danilo, Kleber, Alisson e Ariá, que estão lá para ajudá-los melhor. Sobre fundamentos, a gente volta na reunião matinal, todo dia, a partir das 9h45. E também às quartas-feiras a gente fala, tem o XP Connection. Um grande abraço, obrigado pela audiência e paciência de vocês. Até amanhã na reunião matinal. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela presença e até a Arena do Investidor daqui um pouquinho.